Fala, torcida do Verdão, estamos aí com mais um vídeo para vocês. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Isso faz uma enorme diferença para o canal aqui na plataforma. Pessoal, trazendo as últimas notícias aí, possíveis escalações para o derby de amanhã do Palmeiras, entre Palmeiras e Corinthians. Sem mais enrolação, pessoal, vamos pro vídeo. A Michele te perguntou do 1-0. Você viveu isso em 93. É isso que eu ia falar não é? agora. Isso que ela comentou aqui, você viveu na pele. É perigoso esse resultado. É isso aí. Mas ninguém imitou um porco. Ninguém imitou um porco dessa vez. Ainda bem, né? Isso aí deu problema. Não. E outra coisa, ninguém deu entrevista falando nada. Vai meter porrada. Ninguém deu. É melhor assim. Não trocaram o árbitro pra final. E três ainda. Três árbitros, né? Eu tenho essa experiência de 93, 1 a né? 0, Consegui tá muito 1 a na 0. frente. E aí o Palmeiras, pro segundo jogo, veio com um time assim muito mais aguerrido que o nosso. Então, esse Corinthians hoje precisa se conscientizar, como o próprio torcedor falou. Precisa jogar 10 vezes melhor do que jogou o primeiro jogo. E concentrado. Porque clássico é clássico. Uma falha ali... O Corinthians não jogou bem o primeiro jogo, porque no primeiro tempo deu só Palmeiras. Então, mas fez o gol. Não. Fez o gol. Fez o gol no segundo tempo. Eu não acho que jogou Teve bom. 3 chances. O Palmeiras jogando em casa tinha que ser superior. Primeiro O seu tempo, próprio Palmeiras. torcedor, você tem que ser superior. Agora, o Corinthians também. A abafa do Palmeiras durou 10 minutos. Tem que cuidar muito bem o setor defensivo e o setor de meio campo ali para dar uma cobertura. É aí que vai ganhar o jogo. É isso aí. Fala, Salazar. Eu vejo muito como o Paulo e me parece que todo mundo no Corinthians está bem consciente disso. Bom. Eu não consigo imaginar esse elenco, com o clima que estará na Neoquímica Arena, Nossa. o Corinthians entrando com o pé mole, Imagina. sentando no resultado, Com a esperando o tempo torcida. passar. Não acredito que isso vai acontecer. É claro que o Corinthians não tem que correr, né, contra o relógio. O Corinthians não tem que, a bola sai pela lateral. Você não tem que ver jogador do Corinthians correndo para bater lateral. O Hugo Souza não tem que correr para bater tiro de meta. Não é isso. Mas é um Corinthians que tem que entrar mordendo, ativo, usar a vantagem. Se tiver essa vantagem, lá na parte final do jogo. Aí você tem que ser inteligente realmente e usar essa vantagem. Não me parece que é o perfil do elenco, não me parece que isso vai acontecer. Seria para mim uma grande surpresa. Acho que o Corinthians entra com sangue no olho, como eu disse aqui, desde o começo. Muito por isso a informação que eu tenho é de que vai voltar o Garro, mas que o Ramon vai manter o Bidon no banco para continuar com uma espécie de 3 volantes. Se você considerar o Carrilho um outro volante. Martínez, Ranieri, Carrilho e Garro para continuar tendo um meio de campo muito forte. E é um jogo histórico também, né, Salazar? Nós estamos vendo aí, depois de 77, né, são 6 anos que o Corinthians não conquista um título. E hoje, esses jogadores aí podem marcar a história. Exato. Podem marcar a história dentro de um grande clube. Como é que é a música, Pacheco? Aí. Que o Paulo gosta. Olha! Tapa na orelha. Tá jogando da vida. E o Corinthians não é brincadeira. É isso aí, isso aí amanhã. Em vez de estar no jogo amanhã, vai estar na Índia. Que é isso? Vai estar lá na Índia, vendo as coisas. O que é isso, Paulo? Tinha que estar lá no estádio. Já tá tapando o olho. Ó, seguinte. O Quero repórter... aparecer lá na Índia para você ver o jogo. Você vai ver na Índia pelo celular, né? O repórter José Paz está na Arena Barueri para falar do Palmeiras. Boa noite, José Paz. O que aconteceu aí, Zé? Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, estou aqui na Arena Barueri porque ainda há pouco, às 18 horas, acabou Palmeiras 2, Internacional 1, terceiro... Ih, apagaram as luzes, hein? Apagaram as luzes por aqui, terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo importante, Palmeiras venceu por 2-1, temos os gols pra mostrar pra vocês aí que estão acompanhando com a gente o Gazeta Esportivo. O Palmeiras, ele abre o placar num gol contra do Internacional, depois o Inter empata ainda no primeiro tempo e no segundo tempo o Riquelme Felipe de Coxa faz o segundo gol do Palmeiras. É a segunda vitória do Verdão nessa competição. O Palmeiras estreou na segunda rodada, aqui mesmo na Arena Barueri, contra o Bahia, venceu de virada pelo placar de 2-1. A primeira rodada foi adiada para o Palmeiras, um jogo fora de casa com o Juventude, que vai
acontecer no próximo dia 30 agora de março. Então o Palmeiras buscando aí o tetracampeonato dessa competição. É o atual campeão, ganhou em 2022 também, ganhou em 2018. Enfim, o Palmeiras uma máquina aí na base de empilhar títulos. E antes desse jogo aqui na Arena Barueri, tivemos uma entrevista coletiva para o anúncio aí do novo patrocinador master, exatamente da base do Palmeiras, uma empresa aí de gestão empresarial, que também tem entrada no agronegócio, na agropecuária, enfim, um contrato importante. E essa empresa também vai estampar o próprio nome no uniforme do time profissional masculino nas costas e também no time feminino, também nas costas. Um patrocínio aí, um contrato de 3 anos, que pode ser prolongado por mais um ano e que vai render por temporada ao Palmeiras 25 milhões de reais, e esse valor pode chegar a 30 milhões, caso algumas metas aí pré-estabelecidas em contrato sejam atingidas. Por falar em dinheiro, a FIFA, viu, minha querida Michele Janela, divulgou aí quanto que os clubes brasileiros vão ganhar só por participar do Mundial de Clubes, do Super Mundial, agora no meio do ano, lá nos Estados Unidos. 15 milhões de dólares, cerca aí de 86 milhões de reais. E o campeão, viu, Michele, vai levar para casa 715 milhões de reais. Meu Deus, uma quantia absurda. A FIFA botando muito dinheiro nessa competição para os clubes se engajarem aí no Super Mundial lá da FIFA. Lembrando que os clubes europeus vão receber um pouquinho mais por participação, né? Cerca aí de 215 milhões de reais, a depender do clube, se é grandão, enfim, Real Madrid, aquela coisa toda, times importantes levando essa bagatela. Eu ia mostrar para vocês aqui o gramado sintético da Arena Barueri, mas apagaram as luzes, então devolvo para vocês. Daqui a pouquinho eu retorno aqui da Arena Barueri para a gente falar da preparação do Palmeiras pro derby de amanhã. Daqui a pouquinho, hein? Tudo aqui, vai. Paulo, você deu uma pipocada. Ô, Silvio. Mas vamos lá, a preocupação do Corinthians em termos de desgaste físico de jogadores, ela está muito mais focada no Martínez, jogador da Venezuela. Mas antes de eu entrar com mais detalhes a respeito dele, vamos a uma telinha com os jogadores da data FIFA, convocados, que já voltaram, que estão aqui no CT do Parque Ecológico, treinaram, então concentrados. Eu não sei exatamente quem treinou no campo ou não, se teve gente que ficou somente ali na recuperação física, mas vamos lá. O Memphis Depay, minutagens desses caras na data FIFA. O Memphis foi titular e jogou as duas contra a Espanha. No primeiro jogo, no jogo de ida, ele foi quase até os 40 do primeiro tempo. No jogo de volta, ele foi até os 10 da prorrogação. Holanda eliminada. O Memphis totalizou 185 minutos jogando na data FIFA. O Carrilho, a serviço da seleção do Peru nas eliminatórias sul-americanas, aqui na nossa vizinhança, somou 170 minutos, jogou praticamente as duas. O Félix Torres jogou menos, 99 minutos ao todo nos 2 jogos das eliminatórias pelo Equador. O Martínez, esse aí jogou menos, jogou 78 minutos. O Martínez foi inclusive poupado do primeiro jogo da Venezuela, nessa janela data FIFA, como outros titulares. Foi um plano do técnico da Venezuela, ok? E aí ele jogou praticamente boa parte aí da partida de ontem. E o Romero entrou só 2 minutinhos a serviço do Paraguai. O Romero, que chegou às pressas aqui no final da tarde no Parque Ecológico, ele voltou de carona com o Richard Rios. Os dois estavam no voo fretado do Palmeiras, uma parceria Palmeiras e Corinthians. O Romero, que jogou só 2 minutinhos, tomou um susto, assim como o Richard Rios, porque caiu um raio no avião. O avião está preparado para isso. Um avião fretado que vinha da Colômbia pousaria em Manaus, como pousou. Antes do pouso, uma tempestade, um raio teria atingido o avião. O avião passou por uma vistoria em solo e trocaram a aeronave. Aí chegaram tranquilamente no final do dia hoje aqui em São Paulo. O Rios foi lá para a Zona Oeste e o Romero chegou com a roupa da delegação paraguaia para se juntar ao elenco que dorme por aqui, descansa, se prepara, vai ter videozinho, alimentação balanceada, a estratégia toda para o jogo de amanhã. E a preocupação maior é com relação ao Martínez, que, para quem não se lembra, foi substituído no intervalo do primeiro jogo da final com dores musculares. Mas ele não está lesionado, ok?
ok? É desconforto muscular. Bonito. A gente volta. Sai que é tua, Tafarel! A gente volta pra Arena Barueri pra mais uma conversa com José Paz na escuridão. Liga a vela, Zé. Fecha as notícias do Verdão, Zé. Verdão tem Mundial, Zé? Lógico que tem. Tá lá no Jornal Gazeta Esportiva, campeão do mundo, tem Mundial sim. E vamos falando aí do Palmeiras aqui, seguindo falando do Palmeiras aqui no nosso programa de hoje, olha só. Palmeiras trouxe todo mundo de volta, claro, os convocados aí que estavam disputando essa data FIFA agora, a data FIFA importante, nesse mês de março. Teve um probleminha aí no voo, né, que tava trazendo, o voo fretado que tava trazendo o Richard Rios e também o Romero. Eles acabaram precisando trocar de aeronave, iam fazer mesmo um pouso ali em Manaus, aí trocaram de aeronave, já chegaram por aqui, tudo certo. Foi só um susto realmente. Mas agora o técnico Abel Ferreira começa a pensar se ele vai escalar ou não, por exemplo, o Richard Rios, jogador que atuou os 180 minutos, os 2 jogos da Colômbia, temos uma tela para mostrar para vocês aí, atuou os 90 minutos contra o Brasil, atuou os 90 minutos contra o Paraguai ontem, então é um jogador importante, titular do Palmeiras, que pode ficar fora desse jogo aí, desse derby decisivo. O Piquerez, por exemplo, ele atuou apenas uma parte, só o segundo tempo ali do jogo contra a Bolívia também nessa data FIFA, jogo que aconteceu ontem. Estevão não jogou, o Everton não jogou, Emiliano Martínez, Facundo, nenhum desses jogadores acabou entrando em campo nessa data FIFA agora do mês de março. E aí o técnico Abel Ferreira, que vai fazer mais uma atividade amanhã de manhã lá na academia, pode sim mudar o time do Palmeiras. E muito disse por aí, viu, Michele Janela e amigos, que ele pode escalar 3 zagueiros para essa super decisão, com o Mikael, com o próprio Bruno Fux ou o Naves, mas mais o Bruno Fux mesmo, e o Murilo ali no sistema defensivo, o Mike de um lado, Piquerez do outro, Marcos Rocha machucado não atuando, no meio de campo o Aníbal ganharia essa vaga, por exemplo, do Richard Rios, jogaria ao lado do Emiliano Martínez, que não atuou nessa data FIFA, teria o Rafael Veiga um pouquinho mais adiantado, com o Estevão e Vitor Roque. Quero saber de vocês o que vocês acham disso. Hoje ele comandou um treino lá na academia, hoje às 16 horas, o Abel Ferreira, e amanhã faz mais uma atividade, o Palmeiras, para encerrar a sua preparação para esse derby decisivo. E aí, vocês iriam com 3 zagueiros ou não, meus amigos? Beijo grande direto aqui da escuridão de Barueri. Tchau. Beijo, Zé. Tchau. Não. Não? Não. Não iria com 3 também, Paulo? Na realidade, para mim, o mais importante nessa equipe do Palmeiras são 3 jogadores hoje importantíssimos. Richard Rios, Piquerez e Estevão. O Rios nos derbys realmente tem sido importante, viu? Pô, cara, é um jogador muito importante. Ele começou, pro Corinthians. Não, mas ele começou o ano muito bem, cara. E é um jogador que dá uma dinâmica legal. É que nos 2 derbys desse ano, e se eu não me engano, no ele ano falhou, passado, nos 3 ele falhou. Tudo bem, pode acontecer, mas é um jogador que pode dar a volta por cima. Então tem que ter muito cuidado com um jogador desse aí. Tem que Cuidado com tem que ter cuidado com todo mundo, mas é Estevão jogar e com Vitor linha Roque, de 4, tem que ter muita atenção porque se trata de um clássico. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês. Se você quer ficar por dentro do que acontece aqui no Verdão, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal.